Senhora Ministra, autoridades aqui presentes, saúde a todos com paz e bem. Ainda bem que o Dr. Jairzinho já passou por cá e, portanto, já tocou alguns pontos, facilitou minha vida. Depois de uma certa estranheza que caracteriza a relação entre psicologia humanista e a dimensão espiritual, enquanto aspecto intrínseco do ser humano, na primeira metade do século XX, a maior parte dos estudos que se seguiram procura recuperar esta relação estreita e positiva entre espiritualidade / religião e saúde mental. Esta breve apresentação quer oferecer um panorama breve, exatamente, sobre alguns fatores protetivos e de risco que a espiritualidade / religião pode representar para a saúde mental. Antes de tudo é preciso determinar, o Dr. Jairzinho já tocou nisto, o conceito de espiritualidade e de religião, já que são aspectos que influenciam as crenças e as atitudes, os comportamentos e as exigências pessoais e determinam muitas vezes fenómenos de natureza emotiva, assim como diferentes níveis de consciência e sensibilidade. Vamos primeiro pela espiritualidade. A pessoa humana não pode ser reduzida à matéria. Muitas das suas funções também não podem simplesmente ser consideradas fruto apenas de conexões neurológicas, instintos e reflexos condicionados. Existem experiências humanas que, em maior ou menor medida, fazem-nos intuir uma dimensão diferente daquela puramente corpórea, que, entretanto, não se opõe a ela, mas a completa e a faz mais rica. Entre as manifestações desta dimensão, pode citar-se a autoconsciência, a capacidade de raciocínio abstrato, a procura da verdade, a experiência da liberdade, a intencionalidade, a tendência para elaborar projeto de vida, a busca do sentido da própria existência, a reflexão sobre o passado e o esforço para construir um futuro melhor, ainda que seja um futuro melhor para os outros. A moralidade, o sentido da culpa, os afetos, a emoção, o amor agápico, o altruísmo, a compaixão, enfim, são imensas dimensões que fogem somente à corporeidade. Como se pode ver, esta instância compreende aquilo que é especificamente humano, isto é, aquilo que distingue os homens dos outros animais. Não é fácil definir a espiritualidade do ponto de vista psicológico, mas é necessário. Pode-se dizer que a espiritualidade é aquela dimensão humana que transcende o meramente corpóreo e se refere aos aspectos mais íntimos de relação consigo mesmo, com os outros e de relação com o meio. A dimensão espiritual faz parte da intimidade de uma pessoa e torna esta mesma pessoa única e irrepetível. A religiosidade é uma das manifestações da dimensão espiritual e consiste na busca de adoração de um ser superior que é considerado criador, providente e frequentemente, embora não sempre, remunerador. Religiosidade e espiritualidade estão estreitamente ligados, mas não se identificam. De facto, muitas pessoas que se consideram ateias fazem referência a uma dimensão espiritual da sua vida. Neste ponto pode-se perguntar, a psicologia tem algo a dizer sobre a dimensão espiritual do homem? Não será antes um conceito que pertence à filosofia ou à teologia? Não é comum encontrar o termo espiritualidade no domínio da saúde mental. Na verdade, pode ser considerado estranha a psicologia que procura objetividade científica. No entanto, sabemos que a psicologia estuda muitos processos humanos subjetivos. O conceito de espiritualidade, de facto, não está ausente em muitos psicólogos do século XX, especialmente aqueles que, a partir de perspectivas que podemos chamar de humanistas, reagiram ao mecanismo e ao determinismo freudiano e prevaleceram nas primeiras décadas do século. Se fizermos uma rápida digressão, podemos encontrar um aspecto que os psicólogos chamam de autotranscendência, que implica um maior ou menor grau de bem-estar, satisfação pessoal, emoções positivas, ausência de emoções negativas, satisfação com a vida, comportamento virtuoso e capacidade de lidar com o inevitável sofrimento e ainda o mais inevitável a morte. Muitos dos mais importantes psicólogos da segunda metade
do século XX consideram que algumas das funções que se incluem na dimensão espiritual da pessoa são elementos necessários para a maturação, bem-estar e saúde mental do indivíduo. Os termos que utilizam, sentido da vida, autorrealização, autotranscendência, muitas vezes se sobrepõem, mas não necessariamente se identificam e mostram que o desenvolvimento saudável do indivíduo exige satisfação de necessidades que vão para além das necessidades meramente materiais. Pensemos, por exemplo, que Maslow coloca na sua pirâmide, no topo, não satisfações meramente materiais. Primeiro satisfazemos as necessidades materiais, mas o ser humano aspira muito mais do que meramente satisfações materiais. Senão, a pirâmide de Maslow seria uma pirâmide muito mais pequena. Religião e saúde mental. Aqui eu vou sublinhar dois aspectos. As virtudes da religião para a saúde mental e o perigo da religião para a saúde mental. A religião dá um sentido holístico à vida, mostra uma origem, Deus criou o homem, um fim, a comunhão com a divindade no além, e em certa medida a comunhão, e um meio para atingir este fim, que é o comportamento moral exigido pela própria divindade, pela própria comunidade religiosa. Portanto, a religião apresenta uma influência positiva, mas também pode apresentar aspectos negativos para a saúde mental dos seus seguidores. Para já, satisfaz o desejo humano de um sentido para a vida, responde, cada uma religião à sua maneira, as grandes questões do ser humano: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Desta forma, dá uma direção à vida e constitui uma fonte de resiliência perante as inevitáveis contrariedades da existência. Em segundo lugar, as normas éticas impostas pela religião ou pelas religiões impedem muitas vezes comportamentos prejudiciais à saúde mental e não só, tais como comportamento antissocial, impulsividade desenfreada, sexualidade descontrolada, vícios, etc, etc. A religião também é uma fonte de sociabilidade. Ao contrário da espiritualidade, que é eminentemente individual, a religião deve ser vivida coletivamente, integrada numa comunidade de crentes, entre os quais se promove, como disse o Dr. Jairzinho, a solidariedade. Espera-se. A partilha de algo tão importante como as crenças e ideais facilita o sentimento de pertença, a coesão, o apoio mútuo. Para além disso, a maioria das religiões encoraja a oração ou a práticas de meditação entre os seus membros, que têm sido, muitas vezes, tais práticas associadas a maior bem-estar psicológico e a um sentimento de paz interior. Era mais ou menos, ou era isto que o Yannick queria fazer conosco. Do mesmo modo, promove autoconhecimento através do exame, introspeção ou diferentes formas de acompanhamento que facilitam a localização e realização de conflitos internos e externos. Por isso é surpreendente que a maioria dos estudos encontre uma correlação positiva entre saúde mental e religião e espiritualidade. Esta associação reflete-se numa maior incidência da patologia mental, afetiva, psicótica, perturbações de personalidade e dependências. Mas há também riscos. Os estudos que me baseei afirmam um valor positivo geral da religião para a saúde mental. No entanto, concordam que estes efeitos protetores, digamos assim, não se verifica em 100% da população estudada. E que existe também uma correlação negativa em alguns indivíduos. Vamos rapidamente ver esses aspectos negativos. Por um lado, encontra-se o dogmatismo daqueles que acreditam na verdade absoluta, que se reflete no autoritarismo, na intolerância, no desprezo pelos outros. Pode conduzir ao isolamento no seio da própria comunidade, ou degenerar em violência contra aqueles que pensam de forma diferente. Pensemos às seitas, no verdadeiro sentido da palavra, que podem levar inclusivamente ao suicídio coletivo. Os elevados padrões éticos propostos pela religião, ao menos do ponto de vista teórico, podem ser uma fonte de stress para os seguidores que adotam um ascetismo voluntarista e aderente. Assim como o padrão moral pode ajudar no controlo e autodomínio saudáveis, também pode levar a simples repressão, que leva a patologia neurótica, de acordo com o padrão freudiano.
Em casos extremos, pode ser fomentado um transtorno obsessivo, compulsivo. Por outro lado, se os seguidores consideram esses ideais inatingíveis, podem sofrer frustração, culpa, escrúpulos e medo de punição terrena ou eterna por transgredir a norma moral. Muitas religiões ou seitas que vendem a prosperidade. Quando a prosperidade não chega, a culpa é sempre do crente, não é nunca do Deus evocado. Fizemos a corrente para recuperar o teu marido, não recuperaste o teu marido porque não tiveste fé. Não tens nunca fé suficiente para atingir o objetivo de que propões. Portanto, há sempre um sentimento de culpa. Há também outra forma patológica de viver a religiosidade é a alienação, que é definida como a perda da individualidade ao colocar a própria existência nas mãos do ideal religioso, da comunidade, do guru, do padre, do pastor. O sujeito buscaria sua identidade exclusivamente na instituição, vendo-se como uma engrenagem movida por outros sem liberdade ou autonomia. Esta situação torna-lo-ia também muito vulnerável a abusos de poder, de consciência ou abusos sexuais que nós vimos nesses últimos tempos. Por fim, alguns sistemas religiosos podem entrar em conflito com a necessidade de procurar tratamento médico face a uma patologia mental. O Dr. Gins falava da capelania hospitalar, da presença dos líderes religiosos, mas que a direção clínica pertence a um médico formado. Não é possível prometer algo que não se pode concretizar, que é impossível. Curas que não existem ao doente. Ou atribuir-lhe a culpa por estar doente, como se a doença não nos acomodasse. Portanto, é o que acontece quando se aconselha os adeptos a confiarem exclusivamente no poder da fé ou da oração. Ao mesmo tempo, recorrer a curas alternativas de eficácia nula ou de eficácia muito duvidosa. Em suma, a religiosidade pode não ser a causa da doença, mas pode afetar a forma como a doença se manifesta, como se vive a doença, que é uma experiência, tarde ou cedo, fazemos todos, desde uma pequena dor de cabeça até às doenças incuráveis e outras. Já estou no fim, vou à conclusão. Em contraste com a visão, o que eu tentei dizer, reducionista da psicanálise freudiana, a segunda metade do século XX viu como muitas correntes psicológicas veem a espiritualidade com bons olhos, como uma componente intrínseca do ser humano, necessária para atingir a maturidade. A religiosidade e a espiritualidade é uma concretização da dimensão espiritual, que coloca o indivíduo numa relação com a divindade e o insere positivamente numa comunidade e num sistema de crenças. A maioria dos estudos encontrou uma relação positiva entre a religiosidade, a espiritualidade e a saúde mental. Alguns casos, porém, como vimos, a religião revela-se um fator de desestabilização. Para explicar este facto, utiliza-se o conceito de religião extrínseca e não religião intrínseca, que se incorpora no meu todo. A religião extrínseca. A religião extrínseca é entendida como crenças e códigos éticos não integrados na pessoa, que viveria o fenómeno religioso como forma de compensar as suas próprias carências afetivas e outras. Os líderes religiosos devem estar conscientes deste risco para evitar atitudes que favoreçam potencialmente patologias nos seus seguidores. Por seu lado, os profissionais de saúde mental devem estar conscientes do fenómeno religioso em geral e da experiência particular dos seus pacientes, para que possam utilizar o potencial curativo da religião, da espiritualidade, para prevenção e tratamento de certas patologias. Os líderes e os profissionais, com foco no paciente, para que possa superar a sua patologia, mantendo a sua integralidade. É o que foi possível dizer em 15 minutos. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa caridade.